Olá, amigos da TV Kefas, obrigado por estar conosco em mais um Kefas Entrevista, mais um programa de suma importância para você, para toda a comunidade, para toda a sociedade, mas um tema sério, gente. Estamos abordando aqui vários temas muito sérios e importantes, se diretamente não dizem respeito à sua vida, à sua condição familiar, mas certamente vão dizer respeito, ou vai dizer respeito, o programa de hoje, à sua condição social, porque é um problema que vivemos e vivenciamos em Governador Valadares. Problemas sérios, principalmente em relação à dependência química, a álcool, drogas e outros problemas que envolvem a saúde mental. Vamos falar hoje sobre a questão de um programa ou de políticas públicas para atender as pessoas que são afetadas com relação a problemas envolvendo a saúde mental e dependência química. Existe uma estrutura no município para atender essas pessoas? Você pai, você mãe que está nos assistindo, tem um problema com seu filho e sua filha que está envolvido com droga, com álcool, outros problemas? Tem um apoio no município para você procurar? Você que já está envolvido e quer procurar socorro, ajuda, tem onde procurar? Então você vai ficar sabendo a partir de agora com a nossa convidada de hoje, a coordenadora do setor de saúde mental da Prefeitura de Governador Valadares, Solange Nunes. Solange, muito obrigado por estar conosco aqui no Kefas Entrevista. Obrigada, né? Eu gostaria de agradecer a participação aqui, a oportunidade de estar falando com as pessoas e orientando, explicando o que a gente tem para ofertar, né? E como que a pessoa pode procurar o atendimento na medida da sua necessidade. É, porque a gente imagina a angústia, né, de pessoas, por exemplo, eu tenho, né? Eu acho que dificilmente hoje a gente pode falar, não, na minha família não tem nenhum problema. Eu tenho na minha família, não aqui na cidade, mas em outro estado, a pessoa, ou pessoas que estão com problemas envolvendo a dependência química, né, com álcool, com drogas. Não precisamos esconder, porque hoje não é privilégio, entre aspas, de quase ninguém, porque quase todo mundo conhece alguém ou tem alguém na família envolvido. Então é angustiante saber, existem políticas públicas para atender, porque é um flagelo realmente, principalmente a dependência química em relação às drogas, o álcool também. Mas a gente vê a sua presença, o seu cargo, que há políticas públicas, né? Então eu gostaria que você falasse, né, o que o Governador Valadares, o que a Prefeitura oferece para esses tipos de casos. Isso, na verdade, a questão do álcool e da droga, né, é uma preocupação nacional da população inteira em relação aos danos que é provocado, né? Historicamente, a gente conhece, sempre conheceu pessoas que fazem uso abusivo de álcool. Só que o uso abusivo do álcool, ele vai trazendo danos para a saúde da pessoa, para as relações familiares, né, para o trabalho, mas progressivamente. Né? Então, uma pessoa que às vezes costuma fazer um uso mais excessivo na adolescência, ela vai começar a ter problemas mais graves na vida adulta, né? Na velhice. Então, é mais lentamente. E em função desse dano gradual, ele não causa um impacto tão grande na sociedade e as pessoas geralmente só chamam a atenção daquelas pessoas que estão mais envolvidas diretamente. Né? Então, todos os filhos de pessoas que fazem uso abusivo de álcool, eles sempre souberam do sofrimento que é conviver com essas pessoas, né? Os pais, os irmãos, da mesma forma. Agora, as outras drogas, né? As drogas ilícitas, a maconha, a cocaína, né? O crack, entre outras, elas são drogas que causam danos mais rapidamente na vida da pessoa. O impacto, ele é mais rápido. Né? O impacto nos estudos, o impacto no trabalho, nas relações interpessoais. Então, assusta mais a população. Né? E nos últimos anos, a gente tem visto um aumento no uso dessas drogas. Um aumento no uso do álcool também e também das outras drogas. A única droga que teve uma redução significativa na frequência de uso na população foi, felizmente, o tabaco, depois da implantação pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, do Programa de Controle do Tabagismo. Né? Então, nós já conseguimos reduzir em alguns estados brasileiros o uso que era da ordem de 20%, 25%, nós já conseguimos reduzir para 10%, 8% em alguns estados. Né? A partir desse programa, que é uma política que abrange vários setores,
né? Abrange a proibição da propaganda do cigarro, né? O alerta para o consumidor que vem nas próprias cartelas, o aumento dos impostos, a disponibilização do tratamento até na rede pública, até no posto de saúde, né? Então, tudo isso fez com que houvesse uma redução. Agora, as outras drogas, infelizmente, como ainda não existe um programa tão abrangente, né, elas foram aumentando no uso na população. Então, assim, em função disso, nos últimos anos, o Ministério da Saúde já se preocupou em também desenvolver para o álcool e as outras drogas um programa do mesmo nível do controle do tabagismo, porque já viu o resultado que teve com o tabaco, né, com o cigarro. Então, em 2011, dezembro de 2011, foi implantada a Rede de Atenção Psicossocial. Essa rede, ela implica num cuidado continuado, desde a atenção primária até a terciária, com serviços e dispositivos e com treino da equipe de saúde para poder estar atenta ao comportamento da pessoa que já está apresentando algum sinal ou sintoma de transtorno mental ou de uso abusivo de alguma droga, né? Já fazer uma entrevista motivacional e já ofertar algum tipo de cuidado dependendo da necessidade da pessoa, né? Então, a gente sabe que o uso de alguma droga, ele geralmente se inicia de uma forma experimental e na adolescência, porque o adolescente ele é muito curioso, ele quer experimentar tudo que é novo, né? E ele é muito corajoso, então ele ouve falar dos efeitos que a droga faz, né? E aí ele quer experimentar. Esse uso experimental, ele pode vir a não provocar dano nenhum na vida da pessoa, né? Mas ele pode vir a provocar. Então, por exemplo, ele começa a fazer uso da bebida alcoólica, né? Então, inicialmente, ele usa por curiosidade e pela sensação agradável que ele percebe que essa droga provoca. Geralmente o álcool e a maconha, eles vão provocar desinibição, né, tranquilidade, tudo fica engraçado, né, quando a pessoa os amigos dele vão usa, aprovar, né, vão aceitá-lo, né? Isso, os amigos também usam, né, ele vai formar aquele grupo, ele vai mostrar que ele é corajoso, a droga vai dar a ele mais coragem mesmo, né, para fazer uma série de coisas, e aí ele começa a fazer o uso. Só que nesse uso ainda experimental, ele pode acabar abusando e pode acabar se colocando em alguma situação de risco, né? Então, ele pode, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir uma moto, dirigir um carro alcoolizado, né? Ele pode acabar se envolvendo numa briga e, em função da impulsividade que é aumentada por causa do uso do álcool ou da droga, ele pode acabar agredindo alguém ou acabar se agredindo, né? Pode agredir uma namorada. Então, assim, ele pode acabar fazendo um uso nocivo, ele pode já ter algum dano em função desse uso. Então, a dependência de drogas, ela não vai se instalar de imediato na vida da pessoa. Inicialmente, o risco que há é de um acidente, né? O risco de uma situação adversa que a pessoa pode se envolver no período que ela está intoxicada. Ou seja, né? A experiência ali talvez não cause imediatamente a dependência, mas as consequências dessa experimentação já são grandes e podem ser graves também. Exatamente. Né? Porque o que acontece com a droga? Droga é toda substância psicoativa. O que é substância psicoativa? É que uma vez ela utilizada, ela interfere no funcionamento normal do cérebro. Né? Então, quando a pessoa está lúcida e orientada, ela é capaz de analisar, de refletir, o comportamento dela é um comportamento racional. Né? Então, ela tem uma ideia, aí ela pesa, mede, analisa, avalia, depois ela age, né? De acordo com as regras, normas da sociedade. Quando a pessoa está intoxicada pelo uso de uma substância psicoativa, o humor dela fica alterado e a capacidade dela de raciocinar, a capacidade dela de julgar, a capacidade de planejar o comportamento dela fica comprometido. Então, o que ela acontece? Numa dada situação ali, que ela, por exemplo, poderia não ficar agressiva se ela tivesse lúcida e orientada, se ela está intoxicada, ela pode vir a ficar agressiva, né? Então, isso é que provoca no adolescente, né, principalmente que já tem mais dificuldade pela própria inexperiência da vida, ele já tem mais dificuldade de julgar, de analisar,
né? Se ele ainda está intoxicado, o risco aumenta muito dele vir a ter um comportamento inadequado. E principalmente continuar com esse uso, não é? Hoje no programa Quer Fazer Entrevista, nós estamos entrevistando a chefe do setor de saúde mental da Prefeitura de Governador Valadares, Solange Nunes, e ela vai falar nos próximos blocos sobre toda a estrutura que existe na cidade de atendimento a pessoas com transtornos mentais, principalmente aquelas que estão com o uso já ou experimental ou já excessivo e dependente de álcool e droga, inclusive também de um novo momento que começa a ser vivido em Governador Valadares, que é uma unidade específica para atender crianças e adolescentes. Tudo isso ainda hoje aqui no Quer Fazer Entrevista, que vai um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Quer Fazer Entrevista. Para você que ligou a sua televisão agora, hoje nós estamos falando sobre uma estrutura que existe na saúde pública, inclusive em Governador Valadares, estamos especificamente em Governador Valadares, para atender as pessoas que sofrem de algum transtorno mental, principalmente aquelas que, devido ao uso abusivo de álcool e drogas, acabam sendo levadas a sofrer desses transtornos mentais. Nós estamos hoje como convidada a Solange Nunes, que é coordenadora do setor de saúde mental da Prefeitura de Governador Valadares, que nos deu uma elucidadora explicação de como que acontece, não é, o transtorno mental devido ao uso de drogas. As drogas, desde aquelas permitidas, como o álcool, né? Anos e anos, décadas e décadas, séculos e séculos, estamos vivenciando o problema com álcool, pai, né, avô, tio, os homens principalmente envolvidos com drogas, e os problemas eram ali dentro do seio familiar. Pai chega em casa, agride a mulher, agride os filhos, tem mau comportamento, todo dia melhora, cura ressaca e vai trabalhar. Não é? Então fica ali o problema no seio da família. Só que as outras drogas ilícitas, já citadas aqui, elas além de causar o transtorno familiar, elas também causam o transtorno social, levam o problema para patamares maiores, principalmente em relação à criminalidade, que acaba aumentando devido ao uso e ao tráfico de drogas. Então, o poder público é instigado e é cobrado a criar uma estrutura para atender e diminuir esses impactos causados pelo consumo de álcool e drogas. Estamos conversando com a Solange justamente sobre essa estrutura. Bom, Governador Valadares, por exemplo, a gente sabe que há muitos problemas, muito consumo de álcool, muito consumo de drogas em todo o Brasil, né? O que a Prefeitura de Governador Valadares, no seu setor de saúde pública, oferece para tentar combater de forma eficiente esse exagero no consumo? Isso, exatamente. Então, o Governador Valadares fez, a partir de 2012, né, a gente teve a portaria em dezembro de 2011, 2012, Valadares fez adesão à implantação da rede de atenção psicossocial. Essa rede, ela tem ações em diversos níveis da atenção à saúde. Então, lá no início, a gente tem o Programa de Saúde do Escolar. É um programa onde o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, ele tem várias pessoas, né? Na equipe, é uma equipe multiprofissional, então eles já desenvolvem ações na escola, com os escolares de forma geral, ações de cuidado em saúde e de prevenção a todo tipo de doença, inclusive ao uso de álcool e drogas, né? O uso abusivo. Ainda na atenção primária, nas unidades de saúde, a gente já tem grupos, já tem o psicólogo, o assistente social e grupos que já oferecem atendimento e oferecem a entrevista motivacional de todas aquelas pessoas que eles já percebem que já estão apresentando algum sinal e sintoma de uso abusivo, nocivo ou já de dependência de álcool e drogas. Né? Se isso for percebido, eles já encaminham para os centros de atenção psicossocial, que são os serviços que estão na atenção especializada, terciária. Esses centros, eles já atendem portadores de transtorno mental, né, e pessoas que já estão tendo necessidades decorrentes do uso de álcool e droga. Então, esses centros, eles são também compostos por equipes multidisciplinares e eles fazem atendimento em 3 modalidades, de acordo com o projeto terapêutico da pessoa, né, do usuário do SUS, e de acordo com a família, quando tem uma família que acompanha. Né? Esse projeto terapêutico ele vai incluir diversas ações, desde a consulta médica e a psicoterapia, até o acolhimento diurno daquelas pessoas que alegam que não conseguem
conviver socialmente, não conseguem dizer não à oferta do álcool ou da droga. Então, elas podem ficar acolhidas no serviço durante o dia, fazendo atividades, oficinas reflexivas, de artesanato, né? E recebem refeição e cuidados de enfermagem, a medicação, né? Esse acompanhamento durante todo o dia. Então, a família acompanha a pessoa até o serviço de manhã e vai buscar no serviço no final do dia, quando a pessoa tem a família que acompanha, né? A gente também tem reunião de familiares, onde as famílias são orientadas sobre as boas práticas familiares, porque muitas vezes a família, com boa intenção, ela pode, mesmo assim, ter um comportamento que não é um comportamento motivador, né? Às vezes um comportamento de muita cobrança, sem entender, sem compreender a situação. E muitas vezes o uso de droga, ele é decorrente de conflitos que a pessoa já vive no ambiente familiar. Então, se esses conflitos não forem resolvidos, a pessoa não vai conseguir ficar sem o uso da droga. Então, esse né? entendimento ele vai além da própria pessoa que está consumindo a droga ou o álcool, ele se estende à família também. Se estende à família, principalmente no caso dos adolescentes. Né? A gente está falando aqui também dos CAPs e do CAPS-I, que é o CAPS que foi inaugurado agora na quarta-feira. O trabalho com os familiares ele é obrigatório. No caso dos adultos, a gente convida a família, mas da criança e do adolescente é obrigatório, porque a gente precisa resolver os conflitos que ocorrem no núcleo familiar. Né? Então, por exemplo, um dos grandes fatores que levam as crianças e os adolescentes a começarem a fazer uso abusivo de drogas são, por exemplo, os transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, né? Ou os transtornos depressivos, ou transtornos de ansiedade, ou dificuldade no relacionamento interpessoal. Né? Então, se isso não for tratado, a pessoa não vai conseguir ficar sem usar a droga. Ela busca a droga como um remédio, para deixar ela tranquila e ela suportar as dificuldades que ela encontra no convívio social. Né? Então, a participação da família é obrigatória. E existe também a oferta da medicação. Então, se é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa vai tratar com a medicação adequada. Né? Então, ela não vai precisar usar a droga para ficar tranquila, para ficar sossegada dentro da sala de aula. Né? Ela vai ter a medicação apropriada, adequada para o transtorno dela. Da mesma forma, as outras dificuldades que a pessoa tem nas relações interpessoais. Né? E a gente tem o CAPS-AD também, que é um centro específico para tratar de álcool e droga para adultos. Né? E a gente tem, no CAPS-I, a gente também vai tratar do adolescente que já está fazendo um uso nocivo, porque geralmente o adolescente não desenvolveu ainda dependência, mas o uso nocivo, se ele não for tratado a tempo, ele vai se tornar também uma dependência no futuro. Né? Então, o CAPS-I, ele também já atende a criança e o adolescente que já está fazendo o uso nocivo. Nós estamos conversando hoje com Solange Nunes, que é coordenadora do setor de saúde mental da Prefeitura de Governador Valadares, coordena toda essa estrutura pública para atender a essa questão social tão importante que permeia vários setores da sociedade, não só a questão familiar, mas questão também da segurança pública, porque a gente sabe muitas vezes que o envolvimento com as drogas, elas partem para o caminho da criminalidade, o tráfico de drogas, os homicídios, os furtos, os assaltos, isso que causa tanta intranquilidade das pessoas, causa a sensação de insegurança. Então é um caso sim de saúde pública, por isso existe essa estrutura e vamos falar um pouco mais dela depois do intervalo aqui no Quer Fazer Entrevista. É rápido, volto já. De volta para nosso último bloco do Quer Fazer Entrevista, hoje falando sobre a estrutura do município de Governador Valadares de saúde pública envolvendo a questão do transtorno mental, da saúde mental, dependência química, dependência em álcool e droga. Estamos falando com Solange Nunes, que coordena toda essa estrutura. Descobrimos, né, que existe todos os fatores que levam a criança, o adolescente, depois o adulto a se envolver com álcool, com droga, que às vezes muitas dessas sementes danosas, né, que causam esse envolvimento e parte ali do próprio seio familiar. Então, essas políticas públicas de saúde, essas estruturas de saúde, ela busca, além de atender essa pessoa que já está envolvida com algo, com a droga, também busca a família entender o que acontece no seio daquela família, porque muitas das vezes a gente se assusta, né, com o envolvimento de pessoas, talvez bastante conhecidas na sociedade, de famílias tradicionais, famílias tidas como famílias perfeitas, né, que os seus membros, alguns dos seus membros se envolvem
envolvem em crimes, se envolvem no uso de álcool abusivo, de droga, e a gente fica assustado. Mas, de repente, ali, né, naquele, talvez, perfeccionismo, alguma coisa está errada. Então, por isso é importante toda essa atenção multidisciplinar. Quando a gente fala de multidisciplinar, a gente fala que são vários tipos de profissionais e vários tipos de atendimentos que são oferecidos a essa pessoa e a essa família. Então, eu gostaria que você falasse quais são os profissionais que estão ligados diretamente nessa guerra diária contra essa proliferação, essa epidemia que temos aí no consumo de álcool e principalmente de drogas. Isso, a gente tem uma equipe interdisciplinar. Então, a gente tem médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos e isso. E essas pessoas todas elas estão disponíveis para poder fazer um projeto terapêutico junto com o usuário familiar. Porque não tem como a gente fazer um projeto para o outro, né? Porque mudar os hábitos de vida, mudar o estilo de vida, depende de muito esforço. A gente vê isso desde uma simples dieta para emagrecimento, né? Então, no caso do álcool e da droga, a mesma coisa. A pessoa, ela tem que resolver que ela vai estar disposta a fazer esse sacrifício. Só que como é um sacrifício muito grande, ela precisa de apoio. A maioria das pessoas não consegue parar sozinha, né? Da mesma forma que o tabaco. Então, a equipe, ela oferece um plano de tratamento e esse plano de tratamento envolve desde a medicação, assim como uma série de atividades e um acompanhamento diário. Nós temos a possibilidade, todos os nossos serviços, eles têm acolhimento todos os dias às 8 horas da manhã. Então, qualquer pessoa interessada, ela vai até o serviço. Se a própria pessoa que está fazendo uso abusivo não quiser ir ao serviço, a família pode procurar o serviço e a gente começa primeiro a orientar a família até que a família consiga convencer a pessoa a participar do tratamento. Então, ela chega, ela é acolhida, é feito todo um levantamento da situação dela, da história familiar. A gente vai perceber se existe algum transtorno de base, depressão, seja ele qual for, e aí é feito um plano de tratamento. Esse plano de tratamento pode ser desde o acolhimento integral, onde a pessoa fica lá 24 horas por até 15 dias, que é o prazo da desintoxicação, até o tratamento só das consultas. Aí vai depender da necessidade da pessoa e daquilo que ela está aceitando naquele momento. Às vezes, no primeiro momento, ela só aceita a consulta médica. Depois, aos poucos, ela vai aceitando ficar mais tempo, ela vai ficando aceitando até o acolhimento integral. Nós estamos hoje inaugurando também uma unidade de acolhimento. Essa unidade de acolhimento é para aquelas pessoas que estão em situação de rua ou com vínculo familiar rompido. Então, elas podem ficar acolhidas nessa residência até por 6 meses, durante o tempo que elas estão fazendo o tratamento no CAPS-AD. Porque muitas pessoas elas perdem o vínculo familiar e aí vão para a rua e não tem benefício, não tem renda, não tem documento, às vezes estão com a saúde toda comprometida. Então, elas vêm para o CAPS, passam 15 dias lá recebendo o cuidado integral. Aí, assim que elas melhoram, se elas aceitarem, elas vão para essa residência e podem ficar lá até 6 meses. Uma bela notícia, porque a gente passa para o governador Valadares, a gente vê muitas pessoas que estão aí dormindo nas calçadas, a gente passa ali em plena Praça dos Pioneiros, na Concha Acústica, e vê pessoas que estão ali, várias e várias, consumindo drogas, consumindo álcool, vivendo, morando ali, muitas vezes porque não tem uma opção, não tem onde ficar, não tem onde se tratar, e agora essa estrutura toda está sendo ampliada, inclusive oferecendo um abrigo, e esse abrigo, consequentemente, haverá um tratamento mais intensivo em relação à dependência. Mas nós estamos falando aqui, quando a gente fala sobre a vontade, a pessoa querer, a família buscar, mas há casos também em que, nos Estados Unidos, é chamada a intervenção, em que o Poder Judiciário acaba determinando que aquela pessoa dependente que está causando problemas sociais, problemas na área criminal, problemas para a família, tem que ser tratado. Aqui também existe esse tipo de modalidade? Existe essa possibilidade, mas ela não é a ideal. Sim. Pelo seguinte, porque a gente, mesmo que o juiz determine uma internação compulsória, pelo SUS a gente não tem essa possibilidade. O SUS não oferta a internação para a pessoa, a não ser quando a pessoa está delirando, a não ser quando ela está num estado de crise intensa de transtorno mental e que ela não é capaz de julgar o próprio comportamento dela.
Então aí ela é encaminhada para o hospital psiquiátrico. Mas não há necessidade da ordem compulsória, porque os próprios serviços de saúde mental, no caso em que a pessoa não tem condição de responder por ela, o próprio serviço tem autorização legal de fazer esse procedimento involuntário. Agora, se a pessoa tiver lúcida e orientada, né, a gente não tem como, pela lei, né, 10.216, que regulamenta os tratamentos para transtorno mental, a gente não tem como obrigar uma pessoa a se tratar. Né? Como no caso de um diabético, por exemplo. A gente sabe que se ele não parar de comer doce, ele vai morrer, mas a gente não tem como obrigá-lo. Né? Então, agora, o juiz ele pode determinar o tratamento compulsório. E aí sim, né, esse tratamento seria realizado no próprio CAPS por ordem judicial. Então, porque nós não podemos obrigar a pessoa a fazer o tratamento involuntariamente, se ela estiver lúcida e orientada. Né? Então, existe ainda essa possibilidade de recorrer ao juiz. Mas a gente tenta, de todas as formas, o convencimento da pessoa. Porque a gente sabe que uma vez a dependência de droga desenvolvida, ela é uma dependência para a vida toda. Infelizmente, não existe uma cura para essa doença que ela desenvolveu. Né? Então, a gente pode obrigá-la a fazer o tratamento durante um ano, mas no dia seguinte ela pode desistir. Né? Então, é muito importante que ela compreenda que vai ser um esforço que ela vai fazer para o resto da vida e ela tem que estar entendendo qual é o dano que esse uso abusivo faz e desenvolvido estratégias e habilidades para poder lidar com essa vontade, né, imperiosa de fazer uso dessa substância. Então, isso vai depender da conscientização da pessoa. Mas, às vezes, em algum momento, né, às vezes no início, quando ela não está muito motivada, pode ser que uma ordem judicial possa ajudá-la, né? Mas na maioria das vezes o ideal é trabalhar com o voluntariado. Né? Falando em motivação, né? Já indo para o caso de vocês e para nós que estamos acompanhando esse trabalho, resultados, né? Esses 2, 3 anos de trabalho mais intensivo, né? Já há resultados já frutíferos que vocês podem comemorar em relação aos trabalhos? Sim, com certeza, né? Só da gente ter o que ofertar já é uma grande vantagem, né? Nós temos agora também aqui no município 10 leitos credenciados no Hospital Municipal, que são para poder fazer específicos também para o atendimento das pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas e precisam de suporte hospitalar. Temos também o CREAS POP, que é um serviço da assistência social para acompanhar as pessoas que estão em situação de rua e que tem oficinas, que tem advogado, assistente social, que vem a questão dos documentos. A gente tem o abrigo noturno também, para aquelas pessoas que não querem fazer o tratamento integral, né? Nem ficar acolhidos na unidade de acolhimento por 6 meses morando lá, mas que querem fazer só o tratamento por meio de consultas. Então, eles também podem ficar abrigados no abrigo noturno. Então, hoje não tem motivo para uma pessoa estar na rua. Né? As políticas públicas, elas atendem a pessoa, elas cuidam da pessoa, todos aqueles que querem esse acolhimento, que querem esse cuidado. Só está em situação de rua mesmo hoje a pessoa que recusa esse apoio das políticas públicas. Né? Então, inclusive, a gente tem hoje também, está implantado no município, a equipe de consultório na rua, que ela vai abordar, além do Território Aliança, né, que é um outro programa também do Estado, eles abordam as pessoas que estão em situação de rua, apresentam a rede, insistem, fazem a entrevista motivacional, né, conduzem a pessoa até os serviços. A gente também tem aqui no município diversas comunidades terapêuticas que também acolhem as pessoas durante o tempo do tratamento. Então, assim, não há motivo hoje para não aceitar, só se a pessoa realmente não quiser. Mas, infelizmente, muitos que não querem porque estão envolvidas diretamente com o tráfico de drogas, com a criminalidade que a gente vê aí, em números assustadores aqui em Governador Valadares, mas há uma rede estruturada para poder atender essa situação e é justamente não só para cuidar da saúde da pessoa, não só para cuidar da felicidade daquela família, para recuperar aquela família, mas para atuar como prevenção, como profilaxia à questão da segurança pública, né? Porque se as pessoas que estão no início do consumo do álcool e da droga não forem curadas, tratadas, não existe cura, mas tratadas, e
não tiverem esse apoio, elas vão, em algum momento, partirem para a criminalidade, que a gente tanto teme. É por isso existe essa estrutura, e aliada a essa estrutura governamental, tem a estrutura, vamos dizer, do terceiro setor, já foi citado aqui várias comunidades terapêuticas. Temos, por exemplo, na Igreja Católica, a Pastoral da Sobriedade, inclusive a presidente nacional é a nossa Ana Godoy, que em breve estará conosco aqui no Kefas Entrevista. Então, é importante que você, pai, você, mãe, tio, avô, avó, ou você mesmo, que é dependente de álcool ou dependente de droga, quer se livrar desse mal, procure ajuda, procure, se não a sua família, talvez procure o seu padre, procure o seu amigo, procure algum setor que possa te ajudar. E no caso da municipalidade, como ela faz, a família faz, a pessoa faz para buscar essa ajuda? Isso, o CAPS-AD, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, ele funciona na Rua Ribeiro Junqueira, número 140. Né? Ele está aberto para o atendimento ao público de 8 às 17 horas, mas ele funciona 24 horas com acolhimento noturno. E todos os dias, às 8 horas da manhã, a gente está aberto para acolher as pessoas que estão procurando o serviço pela primeira vez. Todas as segundas-feiras, às 16 horas, nós temos a reunião de familiares. Né? O CAPS-I agora é na rua Belo Horizonte, 584, né? Também está lá aberto de 8 às 17 e as pessoas podem procurar, todos os dias nós temos acolhimento. Solange Nunes, obrigado pela sua participação. A gente fica feliz realmente, né? Porque a gente não sabia realmente que tinha uma estrutura tão bem formada, tão bem montada para atender, porque a gente fica preocupado. A situação da criminalidade é muito preocupante, não só em Valadares, na microrregião, no Brasil, mas existe uma estrutura e existe onde as pessoas buscarem socorro, não só as pessoas envolvidas, mas também os familiares. Parabéns pelo trabalho e que seja cada dia mais coroado de sucesso. Isso, muito obrigado pela audiência, nós aguardamos, né, as pessoas com braços abertos. Tá certo, que em breve você volte aqui com números melhores, cada vez melhores, né, e de sucessos nessa luta. Rezamos para que vocês tenham sucesso nessa luta contra, principalmente, o consumo de droga e de álcool. E a você que acompanhou o nosso programa, obrigado por ter assistido ao nosso programa. Convido para assistir o próximo programa, certamente mais um assunto de extremo interesse seu, de toda a sociedade. Você pode contribuir também enviando um e-mail para jornalismo@tvkefas.com.br. Fique com Deus e até o próximo programa, até o próximo Kefas Entrevista.